Imagina uma floresta com várias criaturas cativantes, mas diferentes. Vamos focar-nos em 4 delas. A primeira tem um pelo amarelo vivo e umas bochechas vermelhas. O corpo é compacto, quase arredondado, e a cauda tem a forma de um raio e ergue-se como uma antena pronta para captar energia. Os olhos são negros e brilhantes e têm um ar curioso e traquinas. A segunda é cor de laranja, assim num tom que lembra uma fogueira quente. A cabeça é arredondada, os olhos são grandes e expressivos e mostram curiosidade e determinação. Os braços são curtos, assim como as pernas, mas estes são robustos. E como imagem de marca, tem uma cauda longa, ligeiramente arqueada e com uma chama na ponta. Logo ao lado está um quadrúpede de pele azul esverdeada, salpicada com manchas escuras. Nas costas carrega uma semente que parece uma cebola ou um alho. Tem olhos grandes e expressivos, mas isso é o que lhe dá um ar gentil, mas firme. E falta a tartaruga de tom azul suave, que tem uma carapaça perfeitamente arredondada. Os braços e as pernas são curtos, mas escondem uma força surpreendente. E o sorriso indica que está sempre pronta para a brincadeira, o que pode significar disparar um jato de água sem avisar. Esta introdução é mais longa do que o habitual, eu sei, mas como não falar de Pikachu, Charmander, Bulbasaur e Squirtle? São uma espécie de brigada de referência de Pokémon. E 2026 é a altura em que a franquia celebra 30 anos de existência. Estás a ouvir Geração Gamer. O meu nome é Cristiana Reis e neste podcast fazemos uma viagem até aos videojogos que moldam quem somos. Os que nos acompanharam durante a infância, os que ainda hoje nos desafiam e os que nos fazem imaginar o futuro. Este é um espaço para todos. Para os que sempre jogaram, para os que pararam e voltaram, para os que têm apenas recordações e até para os curiosos. Histórias, memórias, cultura e curiosidades, tudo cabe aqui. Vamos jogar? O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Neste episódio fazemos mais uma viagem no tempo. E calma, não precisamos de um diálogo para isso. A ideia é recuarmos até 1996, quando um pequeno jogo para a Game Boy mudou para sempre a cultura pop, os videojogos e, sejamos honestos, a infância de milhões de pessoas. Pocket Monster. Aka o kau ka, midori o kau ka, chotto chigau yo. Nesta altura, o Japão era o centro mundial dos videojogos. Vivia um clima de estagnação económica, mas as empresas estavam à procura de novas ideias e a cultura pop acabava por ser um grande motor de criatividade. Mangás e animes estavam no auge, com títulos como Dragon Ball e Sailor Moon, e o conceito de colecionar era muito forte, fossem cartas, fossem miniaturas, entre outros. E foi precisamente daqui que nasceu a ideia para Pokémon. Surgiu da paixão do designer de videojogos japonês Satoshi Tajiri por colecionar insetos quando era criança. Ele imaginou um mundo onde as pessoas pudessem capturar criaturas, treiná-las e trocá-las entre si. Uma ideia simples, quase inocente, mas que acabou por se transformar num fenómeno global. E foi precisamente em 1996, no Japão, que foram lançados Pocket Monsters Red e Green. 2 jogos modestos, com gráficos simples, mas com um conceito tão viciante que rapidamente se espalhou como um ataque Thunderbolt. Para quem não sabe, é um ataque especial que lança uma forte descarga elétrica sobre o oponente. E quando chegaram ao resto do mundo, acompanhados pela série de animação,
Sim, aquela que nos ensinou que o Pikachu não gosta de Pokébolas. Pokémon deixou de ser apenas um jogo. Tornou-se um ritual. Colecionar cartas, ver episódios antes da escola, discutir as evoluções no recreio, trocar criaturas através de um cabo que fazia uma ligação que parecia magia. So, Pikachu? Oh, jeez. Hey, little guy. How did you get in here? I know you can't understand me, but put down the stapler or I will electrocute you. 30 anos depois, é a franquia mais lucrativa do planeta. Passou por dezenas de jogos, de séries, de filmes, de aplicações, de brinquedos, de competições e até por fenómenos culturais como Pokémon Go, que pôs meio mundo a caminhar atrás de criaturas virtuais. E o mais impressionante é que continua a conquistar novas gerações e, ao mesmo tempo, a manter os fãs que cresceram com ele. Mas porquê? Talvez porque Pokémon sempre foi sobre descoberta, sobre amizade e sobre aventura. Talvez porque é sobre olhar para o mundo com curiosidade. Talvez porque é sobre acreditar que com o treino e persistência, qualquer um pode tornar-se um treinador Pokémon, mesmo que na vida real isso signifique apenas superar os desafios do dia-a-dia. Para falar sobre estas memórias, sobre os jogos, sobre as evoluções e, claro, sobre as nossas criaturas favoritas, juntam-se a mim Sara Mess, fã, colecionadora e criadora de conteúdos apenas deste tema. É conhecida como a menina do Pokémon. E Tiago Pereira, mais conhecido por G e super fã e entendido nesta área. É também criador de conteúdos. Podem encontrar ambos nas redes sociais. Eles trazem perspectivas únicas e é precisamente essa diversidade que torna a conversa tão especial. Quer sejas um gamer hardcore, alguém que só conhece o Pikachu ou alguém que nunca percebeu porque é que o Magikarp se transforma num monstro gigante, acredita, este episódio é para ti. Preparados? Então, vamos lá! É a hora de apanhá-los todos. Olá, sejam bem-vindos a este podcast. Olá. Vamos começar pelo vosso primeiro contacto com o Pokémon. Gi, qual é que foi o teu primeiro contacto? Olha, o meu primeiro contacto com Pokémon, curiosamente, foi no Natal, quando tinha 6 anos. E trouxe comigo até inclusivamente neste caso a prenda que recebi que me pôs em primeiro contacto com Pokémon. Os meus pais na altura, muito por serem professores, devem ter ouvido os miúdos na escola falarem sobre isto, e a minha mãe deve ter dado a ideia de comprar o Game Boy Color com o Pokémon Blue na altura. E que é o objeto que trazes para este episódio. Que trago, que é exatamente aquilo que me introduziu no universo de Pokémon. E portanto, desde miúdo que eu fiquei imerso e joguei sensivelmente até ao Safira, que já foi no Game Boy Advance. Depois, entretanto, acabei por perder o contacto. Já não comprei a DS quando alterou para outra consola, mas sempre foi algo presente na minha vida. Sempre gostei imenso de Pokémon. Ainda hoje continuo a fazer conteúdo de Pokémon, continuo a jogar os jogos novos que saem de Pokémon, e portanto é algo muito presente, sim. E tu, Sara? Eu comecei neste mundo Pokémon também relativamente cedo. Não sei que idade é que eu tinha, não me lembro, não me recordo. Mas lembro-me de ir com a minha avó a uma papelaria e ela ir comprar a revistinha dela, e de repente eu disse: eu quero aquilo é fixe, aquilo é porreiro. Então comprei uma saqueta, que na altura a minha avó chamava-lhe chaquetas, não é? Então comprei um booster de Pokémon, e passado 1 ano ou 2 foi quando eu também recebi o Game Boy Color, que entretanto emprestei e nunca mais o vi. Pronto, história triste. Mas sim, mas foi principalmente o primeiro contacto foi certamente com cartas, e depois então veio com o Game Boy Color, com o Red, com o Blue, e inclusive também acabei no Silver. Não fui tão longe como tu. Eu também não fui assim tão longe, podia ter continuado e larguei-os também, pronto, a dada altura, mas pronto, estamos aqui hoje a celebrar os 30 anos, portanto. E Sara, tu também trouxeste aqui um objeto que é uma espécie de um livro pintado por ti. Sim. Conta-nos, descreve-nos o que é que tem lá dentro. Ok, então o que eu trouxe é uma coisa que as pessoas associam muito a mim agora, porque eu decidi fazer um master set de Lapras. Portanto, eu trouxe isso é para quem coleciona as cartas. Exatamente, para quem coleciona as cartas. Exatamente. Então, basicamente, eu preciso uma carta de cada existente daquele Pokémon, que neste caso é o Lapras.
E eu decidi pintar a capa, porque acho que é um conteúdo giro e acho que pronto, fica mais identificável para eu saber exatamente qual é o binder que eu tenho que usar. E tenho já lá algumas cartas, mas eu não vou só fazer cartas. Para já ele não está construído a 100%. Eu vou fazer uma coisa que se chama Mishi Style, que é basicamente imprimir também imagens do Lapras que se encontra na net e imprimir em tamanho ao comprido para ocupar 2 pockets, ou seja, fica uma coisa muito mais artística juntamente com cartas. Não vou só colecionar cartas, vou colecionar tudo o que eu encontrar e que consiga enfiar dentro desse binder. Infelizmente os push eu não os consigo enfiar, eu já tentei, mas não dá. Portanto, desde sleeves, autocolantes, tudo o que vier à rede de Lapras. Posso fazer uma pergunta? Com certeza. Porquê o Lapras? Olha, porque quando me perguntam qual é o meu Pokémon favorito, Vem-te à cabeça. eu não te consigo responder qual. Ok, pronto. E eu decidi o Lapras porque pronto, o Lapras, eu gosto do Lapras. Ok, é E o justo. Lapras é um Pokémon azul, amarelo, Exato. tem uma espécie de barbatanas, não é? Exato. E é uma enorme. espécie de carapaça, E é só para enorme. descrevermos aqui para as pessoas perceberem, e é enorme. Exato. E é de água, não é? Exatamente. Exatamente. Portanto, é este o Pokémon do qual a Sara estava a falar. Eu tenho traumas com o Lapras, não Então, o que é que se passa? Porque na Pokéliga, na primeira Pokéliga do Pokémon Blue, tu tinhas a primeira treinadora com a qual lutavas, tinha um Lapras e era o pior dos Pokémons Era muito dela. forte. Era muito chato. Porque ele é tipo água, mas usa moves de gelo. E então limpava a equipa quase toda. Tens aí a tua resposta. É verdade. É muito chato. É Mas por isso pronto. que a Sara gosta dele. Eu tinha esta dúvida, quis perguntar à Sara porquê, porque olha, a mim está Eu associado ao trauma. Não vos vou perguntar qual é que é o vosso Pokémon favorito, até porque a Sara já Olha, introduziu mas a aqui mim um podes bocado que eu o sei tema. qual é. Mas eu ia perguntar, o que eu vou perguntar é qual é que é o Pokémon que melhor te representa e porquê. Ok, é diferente a resposta, digo já. Sim. O que melhor me representa, eu diria que é o Raichu. Porque eu sempre adorei o Raichu. Ao contrário da maior parte das pessoas que adoram o Pikachu, eu sempre gostei mais da evolução do que do Pikachu. Não é que eu desgosto do Pikachu, atenção, mas sempre gostei mais do Raichu. E desde miúdo que ele está sempre praticamente em todas as equipas que eu faço, em quase todas as versões do jogo, porque o Pikachu é quase transversal a todas as gerações, ele está quase em todos os jogos. E então eu sempre que apanho um Pikachu num jogo de Pokémon, levo, uso a Thunderstone, que é como normalmente ele evolui, e fico o Raichu na equipa. Sara, esquecendo o teu favorito, qual é que é o que melhor te representa? Bolas. Ora, vamos por partes, porque é assim: tens o Bulbasaur que tem um feitio tramado, Ok. e depois tens o Togepi, que eu me identifico muito, porque ele é muito fofinho, é muito queridinho, mas depois, se não tem comida ou não tem aquilo que quer, neste caso mais relacionado com comida. Neste caso, é o meu caso com o café. Se eu não tenho café, eu viro o bicho. Portanto, acho que podemos juntar os dois moods num. Ficava uma mistura muito engraçada, um Bulbasaur com Togepi. Mas eu identifico muito com esses dois. Sim. Muito bem. Fixe. E esta franquia dura há 30 anos, é a franquia mais rentável do planeta, como eu estava a dizer. Gi, como é que tu explicas o sucesso desta franquia, se é que é possível explicar? Olha, eu explico o sucesso do Pokémon como explico basicamente todo o sucesso de todas as franquias que foram acompanhando as pessoas a crescer. O Pokémon para mim é isso, é acompanhar as gerações, estar sobretudo atento às novas gerações que vão surgindo, os miúdos, e agarrá-los com outras coisas que se calhar não nos agarrariam a nós na nossa altura, e fazer esse trabalho de acompanhar as pessoas até serem adultas. No meu caso, eu cresci com Pokémon, continuo a consumir produtos de Pokémon hoje em dia, e portanto sinto que é muito isso, acompanhar as pessoas desde a infância, continuar até a idade adulta e criar estas comunidades que acabam por nos fazer juntar a todos. Acho que é precisamente isso que explica o sucesso do Pokémon. E a continuidade, ou seja, fazer algo que seja, no caso dos jogos, ir lançando jogos periodicamente, o caso do TCG vão saindo expansões também periodicamente, estar constantemente a lançar conteúdo é algo que também qualquer pessoa procura quando acompanha este tipo É de... uma franquia que já se espalhou para várias plataformas, vários universos. É também esse sentido de comunidade e de pertença. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Acho que a Pokémon tem uma coisa muito boa, que é, para além de passar gerações, nós também crescemos com Pokémon em 1900 e troca o passo, e também sentimos a era a evoluir no sentido da era tecnológica. Portanto, entramos numa coisa que quando éramos miúdos nós não tínhamos. Claro. Começámos com o Game Boy, depois passamos para certas consolas, depois para o computador, depois para o wireless que fazia o tempo todo até se ligar à internet.
e fazia também com que as pessoas tivessem mais proximidade, que era a seguir à escola: olha, não queres vir jogar a minha casa? Certo. Portanto, havia muito essa coisa de se juntarem para jogar. Fosse cada um na sua consola, no seu Game Boy, fosse o que fosse, com as cartas, troca ali. Portanto, há muito esse sentido de comunidade, e hoje em dia sente-se muito essa emoção de comunidade, porque inclusive pessoal da nossa idade não tem problemas em mostrar que gosta de Pokémon. É uma coisa perfeitamente normal. Sim. É legítimo, qualquer coisa é legítima gostar, a verdade é essa. Mas existe muito a questão da comunidade em si, ou seja, é uma comunidade muito, muito unida, seja de TCG, seja VGC, seja do que for. Portanto, sim. Vocês recebem críticas por ainda hoje gostarem de Pokémon? Oh, sim. Sim? E como é que tu lidas com isso? Olha, a crítica que eu mais ouço é: eu achava que isso era uma fase. Já É coisa de 35 criança. anos, já passou. Não, eu sou uma criança ainda num corpo de 1,60 m, mas a minha mentalidade é de 15. Portanto, eu estagnei no coisa. É assim, uma pessoa gosta daquilo que gosta, não é? Certo. E não acho que haja alguém que tenha que apontar o dedo a isso. Olha, eu as críticas que recebo é mais dentro da comunidade do gaming. Quando dou a minha opinião sobre um jogo qualquer, agora costumam ir dizer: volta lá para o Pokémon. Principalmente agora nos últimos tempos, quando sai um jogo qualquer que eu dou uma opinião assim um bocadinho torcida, recebo sempre comentários desses: vai lá jogar Pokémon. E eu assim, como se eu É não a forma jogasse das pessoas 200 te outras coisas. ofenderem, digamos Claro, assim. Não percebo muito bem porque é que há esse estigma dentro da comunidade do gaming, porque são jogos tão válidos como os outros, e até partem dos pilares dos RPGs modernos, até começou também a partir daí. Mas pronto, olha, não sei, as pessoas sentem isso e se calhar tem a mesma validade que dizem aquilo que dizem à Sara, né? Nenhuma, basicamente. Mas Certo. pronto, as pessoas. Aliás, Mas isso é como nota-se tudo. essa influência, Claro. não é? Noutros videojogos, como estavas a dizer. Sim. Olha, e é engraçado teres falado deste sentido de comunidade e das pessoas se juntarem para jogar, porque eu, quando era miúdo, juntava-me com os meus amigos de escola, ainda na primária. Tenho memórias muito fortes de, com o Game Boy Color, estarmos com os cabos ligados e a trocar Pokémons uns com os outros. E depois, curiosamente, mais tarde, em 2019, tinha um grupo de pessoas com quem andava a jogar Pokémon Go e a fazer raids. Tal e qual. Pronto, ou seja, e tinha o mesmo feeling que tinha quando tinha 6 anos ou 7, de repente estava a ter com quase 30. Portanto, é muito giro isso. Ou seja, para vocês também é poderem viver essa nostalgia Claro, que claro. ficou lá atrás, mas que podem sem dúvida. voltar a viver Sim. aqui no presente. Ou seja, eu acho que nós vivemos a nostalgia, obviamente muito mais avançada, porque agora há muito mais coisas. Na Claro. altura não havia meia dúzia de coisas, e muitas coisas só ficavam nos Estados Unidos e nem sequer vinham para a Europa. E agora há uma expansão de merchandise, de tudo e mais alguma coisa de Pokémon. Portanto, o acesso é um bocadinho mais fácil. Mas também há muita gente a entrar agora dentro desta paixão. Graças também a jogos novos, não é? A Sem evolução dúvida. dos videojogos, que já não são propriamente aquele clássico, como é o caso do Pokémon Pocopia, não é? Que Sim. saiu agora em março, que não é um jogo tradicional de Pokémon, mas que pode ser uma porta de entrada Claro. para muita gente. E neste caso até me estou a incluir porque... Notou-se pelo sucesso, não é? Exatamente, um exclusivo da Switch 2, e foi o jogo que eu trouxe porque de facto é um jogo que me está a aprender. É um jogo que é muito divertido de jogar, muito divertido, e é claramente graças aos Pokémons que vão aparecendo, que vão surgindo. Portanto, foi aqui uma boa reinvenção desta fórmula Pokémon. Agora tenho um desafio para vocês, Ui. que é indo para os primórdios de Pokémon, ou seja, tendo um Charmander, um Bulbasaur e um Squirtle. Oh God. Vou-vos desafiar a escolher um para ser um starter, um para eliminarem e um para evoluírem. Ok. Já Easy. sei quais são as Easy. minhas. Também acho que é fácil. Sara, começa tu. Porque. Se calhar a minha escolha vai ser um bocado problemática, mas easy. Sim. Então, força. Ou seja, eu escolho o Bulbasaur, não há dúvida nisso. Ok. Evoluo o Squirtle Ok. e elimino o Charmander. Bom, porque é completamente o oposto de mim. Por isso é que eu estava a dizer que era problemático. Mas olha que a minha também não é consensual, porque a maior parte das pessoas, eu diria, escolhe o Charmander. Exato. Eu escolho o Squirtle. Portanto, eu tive o Squirtle este tempo. Não sei se foi por ter o Blue e olhar para o Blastoise na capa, mas escolho o Squirtle, elimino o Bulbasaur. Desculpa, Sara. E evoluo o Charmander, porque adoro o Charizard Ok, também. vocês são contraditórios nesta questão, então. E agora, que problema da atualidade é que o vosso Pokémon favorito poderia ajudar a resolver?
O meu é engraçado, mas não sei se resolveria um problema da atualidade. Se calhar só levar a malta à lua. Porque o meu Pokémon favorito é o Rayquaza. E o Rayquaza é como se fosse o protetor da Terra, vá, digamos assim. E pronto, e olha, e consegue ir ao espaço e podia nos ajudar nesse sentido. Mas não estou a ver outra Podia aplicação ajudar prática. na missão da NASA. Talvez. Olha, eu se calhar escolheria Lucario. Ok. Para dar aos murros às exatamente. Não, para me incentivar a ir ao ginásio. Olha, boa. Só mesmo isso. Portanto, Fixe. eu escolheria literalmente o Lucario. Ok. Teria outra em mente, mas não, vamos ficar pelo Lucario. E Sara, a tua, no fundo, também é uma carreira que estás aqui a construir à volta de Pokémon. Os conteúdos sobre esta franquia são inesgotáveis? Às vezes tens que puxar pela cabeça. E às vezes há bloqueios criativos, porque às vezes não há, ou seja, não tem conteúdo palpável para estar a mostrar cartas, por exemplo. Eu ainda há bocado estava a contar aqui ao Chi que não tinha supostamente cartas em casa e não tinha como fazer vídeos de cartas. Então tive que aumentar um bocadinho o meu range e disse: ok, eu tenho tanta coisa cá em casa, eu tenho peluches, eu tenho cartas infinitas, eu tenho tudo e mais alguma coisa, tenho malas, portanto vamos começar a fazer conteúdo mais geral, porque as pessoas conhecem muito pela parte do TCG, foi como eu comecei. Não deixo o TCG de parte, de qualquer das maneiras, mas vou também incluindo trends e não sei o que é uma coisa que funciona muito bem, porque é uma coisa rapidamente consumível. Portanto, não acredito que seja algo. Há sempre maneira de fazer conteúdo. Há os bloqueios criativos. E Chi, tu não te focas só neste tipo de conteúdo, mas também. Sim, olha, por acaso nestes últimos tempos tenho ido muitas vezes ao Pokémon, curiosamente. Bateu um bocadinho a nostalgia por ter saído o Firehead na Switch e a malta pediu-me incansavelmente: por favor, passa ao Firehead. E eu já a ter outra vez flashbacks do Lapras na Pokéliga. Mas lá fui ao Firehead e lá o passei com a malta em stream e foi muito fixe. Sabes que eu acho que o Pokémon. Eu sou um variety streamer, portanto, basicamente jogo tudo o que sai. E uma das coisas que eu tenho com o Pokémon desde sempre é que eu sinto que o Pokémon é um jogo perfeito para tu fazeres live stream, porque as pessoas contribuem imenso para aquilo que estás a fazer. E é o único jogo que não me chateia ter backseat gaming, porque a malta está ali, agora faz isto, mete este moveset, usa não sei o que. Eu, por exemplo, quando era miúdo, a minha experiência com Pokémon, eu não sou toda a pessoa competitiva do Pokémon. Jogo os jogos de Pokémon, vou passando casualmente, e não sou muito focado no competitivo. Então tenho malta da minha stream que vivem aquilo hardcore. E olha, aprendi imensa coisa a passar o Firehead outra vez. Já é a quarta ou quinta vez, sem contar as incontáveis vezes que passei em miúdo, mas que passo jogos diferentes da primeira geração, porque já foram não sei quantos remakes. Foi o Firehead, foi o Let's Go, passei esses todos. E aprendi coisas novas que não conhecia das outras vezes que tinha passado. Portanto, olha, é sempre uma aprendizagem. Curiosamente, uma coisa que estou a fazer agora é rejogar os jogos que não tinha jogado na DS. E tens outro olhar sobre esses jogos? Estou a adorá-los. Não tenho outro olhar porque eu nunca os joguei. Ou seja, foram jogos que pronto, olha, passei à frente. Ou seja, saltei ali 3 gerações de Pokémon que nunca peguei. E quando joguei agora aos recentes tinha dificuldade, porque assim, eu sabia que saíam Pokémons novos, mas entretanto já havia uns 300 que eu não conhecia. Então dava por mim a apanhar um Pokémon e a dizer: olha, este é interessante. E eles assim: isso é da Gen 5. Eu assim, ok. Pronto, então olha, lá voltei às gens anteriores e vou agora à meio, vou no X e Y, que é a Gen 6, e estou a adorar o jogo. Adorei o Black também, Pokémon Black, e vou passar para o Sun and Moon, que são os últimos que eu não joguei. E pronto, e olha, e considero agora no Winds e Waves, que vai ser o próximo título, apostar forte e feio nisso também. Sim. Pronto. E qual é o Pokémon que vocês mais detestam e que acham que é um bocadinho inútil? Pokémon, testamos. Isto é uma boa pergunta. Eu tinha uma lista. Tens uma lista? Então olha, Sara, Tens uma lista negra agora. Espera, tenho que repescar na minha gaveta. Qual é que é o meu Pokémon que eu não gosto? Olha, posso dizer um já assim de. Não é o que eu detesto, de certeza, eu vou encontrar outro. Sim. Mas um dos Pokémons que eu nunca gostei foi o Ho-Oh, o lendário do Pokémon Gold. Eu sempre adorei a Lugia. Foi um dos Pokémons que apanhava sempre. Tinha um Pokémon Silver, aliás. E agora recentemente no Firehead fui apanhar esses lendários porque é possível nesses jogos.
E pá, não consigo, irrita-me solenemente. É demasiado difícil de apanhar. O catch rate é diferente da Lugia, portanto, é muito chato, é frustrante, torna-se frustrante. Portanto, não consigo adorá-lo. Eu vou tentar esquivar desta pergunta. Vou dizer um Pokémon, mas em relação a um jogo, ok? Ok. Porque eu até gosto do Pokémon. Ok. É a Gudra. Ok. Que é terrível no Pokémon Unite. Epá. Não morre por nada, não dá para dar KO no Pokémon. Portanto, quando eu consigo banir Pokémons, a Gudra é tipo a primeira a ir. Tchau. Ok. Pronto. No jogo. Olha. No jogo. Porque eu gosto do Pokémon, ok? Sim. É a minha frustração com o Lapras. Eu também lhe acho piada, mas está associado ao trauma, não consigo. E Não pelo consigo menos avançar. em Portugal, obviamente que depois de sair o jogo, a série na televisão também ajudou muito a que as pessoas aderissem a Pokémon. No entanto, ainda hoje há crianças pequeninas que são introduzidas neste universo e que passam a gostar. E tu trabalhas com crianças, não é, Sara? Portanto, deverás. Sara teve aqui uma reação. Serás responsável também? Não. Sara dá Diz ela vestida com a uma camisa de disseminar. Pokémon. Digamos que eu vou trabalhar tal e qual como visto no dia a dia, com as minhas coisas de Pokémon, com a minha sweatshirt, a minha t-shirt, a minha mala. Mas inclusive, mesmo não sendo na minha escola, eu vejo muito filhos de amigas minhas também a dizerem: "Oh tia, olha, sabes o que é o Pokémon?" E eu pensei: pronto, já foste apanhado. Sim, foi febre. E não foi da minha parte. Tu é que estás a Portanto, apanhá-los todos, afinal. Exato. Afinal, eu é que estou a recolhê-los todos, sim. mas acho que os miúdos são introduzidos, não é? Porque inclusive existe em qualquer plataforma hoje em dia acesso fácil a este tipo de conteúdo. Portanto, e digamos, Pokémon é uma coisa fofinha, não é? Claro, Por amor de sim, Deus. acho que é muito fácil. Será o Pikachu o principal motivo? Sim, ou- eu acho que sim. Eu acho que sim, até porque os miúdos começam todos a dizer: quem é este? É o Pikachu. Não, esse é o Lapras. Pois, exato. Não, é este. Não, esse é o Bulbasaur. Para eles é tudo Pikachu. ok. Não, mas Portanto, sim, olha, eu acho que é o Pikachu mesmo. é não isso mesmo. A minha sobrinha foi exatamente isso. A minha sobrinha, tudo era o Pikachu. Eu explicar-lhe: não, olha, cá há mais. E ela: não, mas este é mesmo o Pikachu. Isto com 3, 4 anos. Agora já vai sabendo mais algumas coisas. Mas é engraçado como o Pikachu é sempre. Aliás, não é à toa que é a cara do franchise, não é? Certo, Mas claro. é sempre aquilo que capta mais. Eu diria: olha, quando era miúdo, aquilo que me apanhou mais, sem ser os jogos, claro, foi mesmo a série e depois os filmes. Portanto, recordar isso também é muito bom. Eu ainda hoje em dia, se vir o primeiro filme do Pokémon, o do Mewtwo contra-ataca, desato a chorar. Há uma parte que eu desato a chorar. Aquilo dá mesmo uma quebra emocional. Portanto, acho que os miúdos hoje em dia, e ainda por cima houve um remake desse próprio filme ainda há pouco tempo na Netflix. Os miúdos são capazes de ser captados também da mesma forma que nós somos, exatamente por esses meios agora alternativos que a Pokémon Company vai trazendo. E pelos vários produtos, não é? Claro. Que vão saindo e que Certo. acabam por cativar as pessoas. Tendo em conta tudo o que vocês conhecem de Pokémon, pode ser considerado uma obra de arte? Acho que sim. Sem dúvida. Eu acho que inclusive reverte-se nas cartas, não é? Porque as cartas têm artes que são de loucura. Lindíssimas. Inclusive o TCG Pocket, que tem imenso sucesso, tem artes que eu estou farta de dizer: metam isto em cartas físicas. Sim. Porque tem artes que são digitais brutais. Quer dizer, eu acho que todo o processo em si, o processo criativo, não deixa de ser uma obra de arte. Claro. Seja jogos, seja merchandise, seja o que for. Portanto, eu acredito que sim. Sim. Bem, é preciso muita criatividade para criar tantos Pokémons. São 1000 e tal. E ainda vem agora a próxima geração. Sabes que eu tenho uma opinião um bocado forte sobre isso. É que eu percebo que haja limites para a criatividade, mas há uns designs que são tão preguiçosos. Eu fico a pensar: mas esta malta, aqueles Pokémon gelado. Sim. Olha, pronto, não adoro, mas há muitos designs que eu acho incríveis e esta Mas geração. olha, vou-te contradizer numa coisa, porque há uma coisa que a comunidade está sempre a tocar na mesma tecla. Há um Pokémon para qualquer pessoa. Isso eu acredito. Mas Isso. sem dúvida, Até podes um achar Pokémon aquele lixo. que tu dizes: não, o Garbodor, desculpa lá, Não dá para ninguém. vamos, calma lá, eu gosto muito dele. Gosto Ok, muito ok. dele. Mas a questão é: tu tens um Pokémon para cada pessoa, mesmo aquele que tu achas que é o menos adorável, Sim. ou se calhar menos alguém se top identifica. 1000, vá. Há sempre alguém que gosta. Claro. Portanto, há um Pokémon para cada um. Eu no outro dia estive a ver um adulto super chateado com o facto de não incluírem a Bellsprout nos novos jogos, nos jogos mais recentes, e substituírem pelo Oddish. E ele estava mesmo muito emocional em relação a isso, a dizer: mas a Bellsprout é o meu favorito. Existe um Pokémon para cada um. Pois, e eu fiquei a pensar: a Bellsprout não devia estar na minha lista dos 100, mas pronto, faz parte.
E a Pokémon também já evoluiu para competições, Certo. não é? Que muita gente também não tem esse conhecimento, Sim. com prémios também avultados, com Sim. equipas, Sim. com tudo, não é? Sim, sim. Houve agora, este ano, em fevereiro, houve o UIC, que é o campeonato internacional, que é uma das etapas para os competidores, tanto de Pokémon Unite, BGC, TCG e mais alguma coisa que eu não me estou a recordar. E, entretanto, vão tendo agora regionais ao longo do tempo, até que vai ser o grande evento, vai ser este ano em São Francisco, que é o Pokémon Worlds, que é o maior evento de todos, mundialmente, que é a final de cada área, ou seja, VGC, TCG, Pokémon Unite. Portanto, sim, Em agosto, não é? em agosto. Este ano vai ser em finais de agosto. Yeah. Sim. Mas aqui com muita coisa por trás. Vocês já foram ao Japão e já tiveram contacto Sim. com o Pokémon mais perto? Eu fui 2 vezes. Fui o ano passado em abril e tinha ido em 2024 também. Eu gostei tanto daquilo em 2024 que tive que marcar logo passado 2 meses a viagem outra vez. Sim, basicamente conheci muito da cultura japonesa, sem dúvida. Adorei os templos, adorei isso tudo, mas obviamente que tive que quase diariamente ir a um Pokémon Center fazer compras. Sim. Tens que marcar essa viagem também, Chico. Tenho, isto é a minha viagem de sonho. Olha, ainda não aconteceu, também um bocado por preguiça, mas dá de acontecer, certamente, claro que sim. Muito obrigada aos dois pela Ora, presença. essa. neste Obrigada. podcast. Obrigado. Foi um gosto de fazer esta viagem no tempo convosco. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada por teres estado desse lado. Com apresentação, guião e produção de Cristiana Reis, Geração Gamer é um podcast original da SIC Notícias, com coordenação e sonoplastia de João Martins, direção de Joana Beleza e de Bernardo Ferrão. Com um agradecimento especial à editora de cultura, Graça Costa Pereira. O vídeo é de Carlos Paes, a fotografia de Matilde Fieschi. Até ao próximo episódio.